Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, vamos falar da importância dos limites na educação dos filhos. Outro destaque será para a harmonização facial. Nossa primeira convidada já está por aqui, é a psicóloga Ana Sueli Luchetti, com quem eu converso daqui a pouquinho. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e também com a nossa primeira entrevistada de hoje, a psicóloga Ana Sueli Luchetti. Ana Sueli, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Alderi, eu que agradeço o convite, sempre é um prazer falar sobre educação de filhos, né? E por falar nisso, né, Ana Sueli, nós começamos, né, já é uma série de temas importantes, né, e hoje nós vamos focar na questão dos limites, né, a importância dos limites na educação dos filhos. O que você tem a dizer para a gente iniciar esse bate-papo, para quem está nos assistindo, para os pais, sobre esse tema específico? Assim, limites, Alderi, é essencial para a educação dos nossos filhos. A princípio, a palavra limites pode estar associada a uma coisa mais arbitrária, mais negativa, mas não, estabelecer limites para os filhos é um ato de amor, de cuidado, né? Então ele é essencial, porque é através dos limites que a criança vai se sentir segura, mas ela também vai saber o que esperam dela, ela vai saber conviver com o outro, né, quem está ao seu redor, ela vai ficar melhor adaptada na sociedade, porque ela vai lidar melhor com as regras, né, com o que não imposto, mas o que é esperado mesmo desde pequeno, depois, quando fica maior, isso já está desenvolvido dentro dela. Né? Então é essencial para a educação e para o desenvolvimento da criança. E nesse conceito de limites, Ana Sueli, a gente poderia dizer que o equilíbrio faz parte, porque limites não significa excesso, nem de um lado nem de outro, nem excesso
de uma forma rígida e nem excesso também de uma forma de deixar a criança à vontade de fazer o que quer, não é isso? Isso, o limite tem que ser consistente, tem que ser adequado para cada faixa etária, né? Então tem que ser correspondente à criança, né? À idade que a criança se encontra. Por exemplo, uma criança pequena, não tem como você estabelecer como limite para ela ficar um tempo muito prolongado quieta, porque ela precisa de movimento. Então, para uma criança pequena, é coerente o estabelecimento de determinados limites. Depois, para uma criança maior, mais crescida, outro tipo de limite, ou seja, é o que é esperado para aquela idade. Da mesma forma que na adolescência. Mas em todas as faixas etárias, é preciso que esse limite seja estabelecido de forma clara, com consistência e de forma com que a criança e o adolescente, né, entenda o objetivo que está por trás daquele limite. Então, sempre tem que ser explicado. Então, eu uso sempre o mesmo exemplo, Alderi, para os pais poderem compreender melhor. Então, se numa casa é uma regra, ou seja, foi estabelecido aquele limite, que depois de brincar tem que guardar os brinquedos, então a criança já sabe o que espera dela. Está sendo muito claro o estabelecimento desse limite. Explicar o porquê. Então, é preciso guardar os brinquedos após brincar, porque eles vão ficar melhor armazenados, vai evitar quebrar e evitar algum acidente se alguém pisa, escorrega num brinquedo solto, espalhado pela casa. Então, vai ter uma melhor participação da criança para aderir àquele limite, então ela vai ficar mais colaborativa com aquele limite. Tá? Então, é essa forma bem clara de estabelecer e de manter o limite. É algo que eu percebo, às vezes, com os pais, que estabelecem um limite, aí de acordo com o humor, com o cansaço, com o dia, né, que o pai ou a mãe teve, acaba flexibilizando demais ou então mudando o limite, né? Aí isso gera uma confusão na cabecinha da criança, né? Porque daí ela nunca sabe quando ela vai poder fazer aquilo ou não. Lembra que eu disse ainda há pouco, né? A criança precisa saber o que esperam dela, até onde ela pode ir. Então, o limite, a grosso modo, né, traz muita segurança para a criança. Então, limite significa também firmeza, né? Nós já comentamos, né, que não é excesso de forma alguma, mas é firmeza. Agora, uma questão. A gente entende que os filhos sempre vão ter os pais, de uma forma geral, os pais para transmitir a orientação adequada. Sim. Tá. E como que fica a orientação adequada dos pais com relação aos filhos? Porque você falou aqui questões muito importantes e pontuais que os pais devem transmitir para as crianças. Mas qual que é o caminho adequado para os pais adquirir esse conhecimento para, digamos assim, transmitir uma educação adequada? Então, primeiro ele parte do princípio dos próprios valores, dos princípios, e também estudando sobre o desenvolvimento e a educação de filhos. Então, hoje é muito claro que para educar precisa estudar. É muito comum, Alderi, chegar no consultório, pais, acreditando que a sua criança está tendo algum comportamento que ele está classificando como sintoma. E quando a gente vai observar, não, é um comportamento bem característico e típico esperado para aquela idade. Mas faltou conhecimento, então, daquele pai, daquela mãe, e de entender o desenvolvimento daquela criança, né? E esses pais, eles também podem, assim, ser um exemplo muito claro para os filhos. O filho sempre está copiando, sempre está experienciando ou espelhando, né, no comportamento dos pais. Então, se eu quero que o meu filho mantenha o limite, então eu também vou ter que respeitar o limite. É muito comum também a gente perceber, assim, eu cobro o limite da criança, mas eu transgrido aquele limite que eu estou cobrando. Então, vamos colocar aqui as telas, porque é o que está muito em evidência, né? Não pode na casa o celular à mesa. A criança não pode, mas o pai, a mãe pode. Então, onde que está a coerência desse limite? Então, os pais precisam olhar muito para isso. Em outras palavras, o exemplo é uma forma de consolidar a fala dos pais. Eu falo que o exemplo, Alderi, é a ferramenta mais importante que a gente tem no processo de educação dos filhos. Então, se eu quero que o meu filho seja respeitoso, eu respeito quem está à minha volta. Se eu quero que ele
atenda, né, os limites, seja colaborativo nos limites que foi estipulado na casa, eu também vou respeitar os limites para que ele veja que é importante aquilo para conviver primeiro em família, depois em sociedade. Então, aquela criança que ela lida bem com os limites, ela vai ser um adulto que lá na frente, né, vai lidar melhor com as regras, com as leis, né, vai ter um melhor relacionamento interpessoal ou mesmo até afetivo, porque sempre vai respeitar o outro, o espaço do outro, né, porque ele sabe qual que é o espaço dele. Entendi. Ana Sueli, na prática, você citou aqui que colocar limites tem que levar em consideração a faixa etária dos filhos, né? Isso. Como que você poderia explicar melhor isso aí? Ou seja, cada idade tem um tipo de instrução de transmissão de conhecimento que os pais devem fazer com os filhos, né? Explica um pouquinho melhor, de forma mais detalhada, isso aí. Veja, uma criança bebê, quando eu estabeleço, né, ali, horário de banho, horário de dormir, horário de acordar, isso já é estabelecimento de limites. Então, começa desde de bebezinho. Conforme a criança vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando esse repertório, vamos dizer assim, de limites, né? Então, uma criança que está ali engatinhando, eu demarco, né, o lugar que ele pode ir, isso também já é um limite. Sabe quando você vai dizendo assim, a criança vai mexer num objeto, você desvia a atenção dela e coloca para um outro. Então, isso também já é o estabelecimento de um limite. É no dia a dia que se constrói. Aí, partindo, né, das regras, dos valores e dos princípios de cada família, aí você vai deixando muito claro as regras de uma casa. Todo mundo à mesa para almoçar, guardar os brinquedos após brincar, escovar os dentes antes de dormir, que são coisas assim que pertencem ao desenvolvimento da criança e que não está muito em negociação. Colocar o uniforme antes de ir para a escola, não chegar atrasado na escola. Então, tudo isso é limite. E cada faixa etária a gente vai aumentando isso. Aí, quando chega na adolescência, eles estão já com um repertório bem grande, né, de limites. Às vezes, acaba tendo uma certa resistência, não só o adolescente, mas as crianças pequenas também. Em todas as faixas etárias a gente pode perceber uma resistência, mas depende muito de como os pais estabelecem e mantêm os limites. Isso que você está falando não significa inflexibilidade, mas significa firmeza. Cumprir firmeza. o que foi determinado. Né? Não com tanta rigidez, tá, Alderi? A gente pode flexibilizar sim, mas prestar atenção se aquela flexibilização vai impactar no desenvolvimento da minha criança. Então, por exemplo, a criança está na hora de ir para a escola, ela começa a resistir e não quer ir. Eu vou deixar ela em casa? Então, eu tenho que ter estratégias para lidar com isso e ela cumprir aquilo que foi estabelecido como limite, né? Aquele horário é o horário de ir para a escola. Isso começa, então, lá na tenra idade, né? À medida que os pais vão transmitindo esse conhecimento, essa informação, a criança vai absorvendo, vai ficando mais fácil. Sim. Né? Ana Sueli, um comportamento bastante comum que é verificado, os pais comentam, a tal da birra, da manha da criança, como que se lida sem ser tirano, né? Sem cometer atos extremos, né? Mas existe uma forma ou alguns caminhos, vamos dizer assim, sem ser muito contundente, né? Fórmula, não é bem essa palavra, né? Mas caminhos para lidar de uma maneira adequada com a manha, com a birra da criança. Primeiro precisa entender que essa desregulação emocional, que a gente chama de birra, é algo natural, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? E a única forma que a criança encontrou naquele momento de mostrar o desconforto dela é se desregulando e chorando, ou seja, fazendo birra, né? Então, a primeira coisa é ter esse entendimento, validar o sentimento da criança, ofertar, às vezes, um abraço, ou perguntar se tem alguma coisa que pode ser feita para ela se sentir melhor. Isso não significa, Alderi, concordar com o comportamento da criança. Não é voltar atrás e ceder aquilo que ela está manifestando como frustração. E sim, se manter firme, mas com gentileza e acolhendo a criança nesse momento de desregulação.
a birra é a ponta do iceberg. A gente precisa olhar o que está por baixo, o que está acontecendo com a criança para ela ter aquele comportamento, né? Mas as birras, né, que é a autodesregulação, a desregulação emocional, vai acontecer, porque faz parte do desenvolvimento da criança. No início, precisa de um corregulador, que no caso é os pais ou os cuidadores. Com o passar do tempo, a criança vai aprendendo a se autorregular. De vez em quando a gente vê algum adulto que ainda não sabe, né? Com certeza. Mas o esperado é que vai aprendendo e depois não precisa do corregulador. Tá certo. Sueli, nosso papo está muito bom. E para encerrar, eu queria que você, por exemplo, impor limite para as crianças, né? É uma forma, digamos assim, de ajudar no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento e na saúde mental das crianças? Sim, de certa forma sim, né? E eu não diria impor limites, estabelecer. Né? Isso, conversando sempre com a criança, lembra, com clareza, explicando os porquês. Daí a criança vai aderir e os pais vão conseguir manter esse limite, porque às vezes estabelece, mas não consegue manter. Sempre está flexibilizando, voltando atrás, né? Então isso gera uma confusão na cabeça da criança. Pode acontecer a resistência, porque quando a criança resiste, o pai e a mãe cedem. Então, está ensinando o quê para a criança? Que eu posso transpor esse limite, que eu posso cada vez ir um pouco mais. Porque a criança, ela sempre vai testar até onde ela pode ir. Né? Então, os pais precisam ter essa clareza. Sueli, foi um prazer falar com você. Nosso tempo já está terminando, mas nos encontramos no próximo sábado para dar continuidade nesse tema tão importante. Obrigado, bom dia para você. Bom dia para você, eu que te agradeço, tá? Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui para o nosso intervalo e, na sequência, vamos falar sobre a tão procurada harmonização facial. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, nesse segundo bloco nós vamos conversar com a cirurgiã dentista Ana Paula Barbizan sobre a tão procurada harmonização facial. Doutora Ana Paula, bom dia, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, prazer recebê-la aqui. Obrigada, Alderi. Bom dia para você também, para a sua equipe. Nosso tema hoje é harmonização facial, mas antes da gente falar especificamente sobre o tema, doutora, eu queria que você fizesse um comentário. Qual que é a relação com a odontologia, principalmente, porque quando se fala em harmonização, a gente pensa na questão externa, né? Questão externa, estética, né?
Mas a questão da boca tem uma relação também com a harmonização, né? Ou seja, para você ter um bom resultado, a questão da simetria dos dentes, da gengiva, tá tudo relacionado, né? Uma boa harmonização, né? Sim, Alderi, tudo muito relacionado, muito mais relacionado do que vocês imaginam. Porque, assim, hoje a gente tem muitos profissionais fazendo harmonização. E eu acho isso muito bacana, muito legal, mas a gente tem alguns pontos que ainda nós, os cirurgiões dentistas, conseguimos verificar. Com relação a outros, a gente acaba conseguindo ter uma ótica melhor do caso. Por exemplo, se você pega uma face para fazer uma harmonização, normalmente você quer deixar um lado mais próximo, simetricamente, do outro. Isso significa harmonizar. Então, você tem lá uma assimetria e você vai tentar resolver isso para tentar deixar aquela face um pouquinho mais harmoniosa. Então, esse é o fundamento da harmonização. Mas existem casos onde a diferença, a estrutura da face, ela está extremamente comprometida e não adianta você ficar ali tentando harmonizar, porque é uma coisa que vem de dentro para fora. São os pontos de estrutura. Então, quando a gente fala em harmonização orofacial, que é essa que vem de dentro da boca, é o ponto que você colocou agora na pergunta. Você precisa muitas vezes, e quase 100% delas, abrir a boca desse paciente e verificar se existe perdas dentárias, se existe mordidas cruzadas, se existe deflexão de plano oclusal. O que seria isso? Deflexão de plano oclusal é assim, nós ortodontistas trabalhamos muito na correção de deflexão de plano oclusal. Por quê? Quando você olha para uma pessoa e dá a impressão de que a face é torta, dá a impressão que um lado é mais baixo que o outro, normalmente, em quase que 90% dos casos, está relacionado à mordida, à oclusão. Então, aquela pessoa, ela oclui, mas um lado está mais alto que o outro. Então, não tem ácido hialurônico que vai dar conta disso. Não tem fio de sustentação que vai resolver isso. Por quê? Porque o problema está de dentro para fora. Você tem que corrigir primeiro a parte então, interna. Então, você precisa corrigir. Está faltando um dente, tem que botar o implante, tem que fazer uma reabilitação. Tem uma deflexão de planos, tem que corrigir. Ou existem várias maneiras de fazer essas correções. Mas são correções que nós, ortodontistas, ortopedistas faciais e os reabilitadores fazem muito bem. Então, é onde você consegue um resultado muito mais bonito, né? Então, você começa a trabalhar de dentro para fora e você consegue um resultado muito mais harmônico. Tá certo. Doutora, agora dentro desse conceito de harmonização facial, né, a gente ouve de uma forma genérica, quais são os recursos que existem? A odontologia, por exemplo, o que você trabalha, o que você pode usar? Um paciente que te procura e quer melhorar a aparência, quais são os tipos de recursos que você pode oferecer? Olha, nós trabalhamos, a odontologia e a medicina pode trabalhar com a harmonização cirúrgica e clínica, né? Enquanto outros estetas só a clínica. A cirúrgica, o que vem a ser? Então, por exemplo, se eu precisar fazer um enxerto ósseo, se eu precisar fazer um levantamento de um seio maxilar para colocar um implante e trabalhar melhor, às vezes, até a questão de estrutura do nariz por dentro, onde a gente consegue trabalhar até com um aparelho, ou mesmo no centro cirúrgico, a gente consegue devolver e entregar um resultado muito bonito. Tá? Então, tem essa questão cirúrgica. Depois vem os fármacos, que é o ácido hialurônico, que existem vários tipos de ácido hialurônico, desde o mais fininho até o mais denso, que cada região deve ser utilizado um específico. Existem os fios de sustentação, que também existem vários tipos, várias conformações. Né, onde a gente consegue um efeito lifting, um efeito mais bonito. Os bioestimuladores de colágenos, que são a gente fala que é a pedra da vez, né? Sempre tem um que está em alta, né? O bioestimulador de colágeno agora está em alta. Aí o pessoal agora está assim, tudo quer colocar bioestimulador de colágeno. Ai, não quero mais colocar ácido hialurônico, porque ácido hialurônico fica muito cheio, fica muito inflado.
Mas, na verdade, todos os fármacos têm uma função. Então, não adianta eu querer corrigir tudo com fio de sustentação. Não adianta eu querer corrigir tudo com cirurgia plástica. A gente tem que saber identificar o problema e saber qual é o melhor tratamento. E quais são as funções dessas alternativas que você citou aí? Por exemplo, o fio de sustentação, esse outro recurso. Qual que é a diferença entre um e o outro? A diferença, você fala a diferença estrutural deles. É assim, cada um ele age de uma forma, mas todos eles, no fim das contas, fazem bioestímulo de colágeno e alguns para preenchimento. Então, por exemplo, vamos falar de botox. Eu preciso trabalhar um pouco a musculatura, então eu vou lá e faço a aplicação de botox. Depois o fio de sustentação, para fazer o efeito lift. Aí o bioestimulador de colágeno, para trabalhar a estrutura. O ácido hialurônico vai trabalhar a estrutura interna, mais profunda, porque a gente tem envelhecimento. O envelhecimento ele não é só externo, não é só esse tecido epitelial, essa pele que a gente está vendo, que envelhece. Normalmente, a perda dessa estrutura óssea é que vai deflagrar a perda da estrutura externa. Então, tudo está muito relacionado. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas assim, a diferença entre os produtos é assim, é extrema, mas no final das contas, todos estão ali para o mesmo objetivo. E essa perda aí da estrutura interna, é possível regenerar? Chega um paciente lá com problema, isso aí que você falou, se regenera ou não? Não, a perda de estrutura óssea não tem regeneração. Então, assim, você pega uma pessoa de 20 anos e pega um de 90. Normalmente, a órbita da pessoa de 90, ela é maior. Porque você teve perda óssea ali. A maxila e a mandíbula também perdem estrutura óssea. Então, você vai perdendo o que a gente chama de dimensão vertical. Então, vai diminuindo, diminuindo, a boca vai ficando mais murchinha. E isso a odontologia ainda consegue resolver, que é aquilo que eu estava te falando, né? Da correção orofacial, aquela que vem de dentro. Então, aumenta a estrutura. Então, tem algumas coisas que dá sim, outras não. Agora, de uma forma geral, doutora, quando um paciente procura para fazer a harmonização facial, quais são os problemas que ele denuncia, que ele reclama? É o quê? São rugas, são flacidez, enfim. É um negócio bem engraçado, esse negócio de como eles procuram a gente. Porque, assim, acontece às vezes da pessoa chegar lá com 60 anos e fala assim, olha, o meu problema, eu acho que ele é bem simples. Na verdade, eu só queria puxar aqui, puxar aqui, puxar aqui. Ou seja, a pessoa quer levantar o rosto inteiro, né? Então, não é assim tão simples, né? Mas a queixa maior é o bigode chinês e essa linha de marionete que vai se formando aqui e a papada. Só que, na verdade, se a gente for avaliar isso, o problema ele não está onde você está vendo. O problema ele está um pouquinho mais longe. Porque quando você vai perdendo essas estruturas de têmpora, estrutura de região malar e estrutura de mandíbula, o defeito, o problema está aqui em cima. Mas aonde ele vai se apresentar? Ele vai se apresentar aqui embaixo, por causa da gravidade. Então, a pele vai descer. Então, a queixa maior é essa. Jaws, que é esse bulldoguinho aqui, o bigode chinês e a pálpebra caída. Doutora, isso que você está falando, então, talvez até vou ser repetitivo, mas acho que é importante frisar. Não adianta, de repente, mexer com a parte externa, mexe a estética, se não tiver a correção interna, não vai ter um resultado bacana, né? Sim. Então você precisa fazer uma análise, quando o paciente chega, você faz uma análise no contexto geral da face para saber como que você vai atuar, mais ou menos assim? Mais ou menos assim, inclusive com radiografias, para a gente verificar onde tem perda óssea, tá? O paciente usa, por exemplo, uma prótese mal adaptada ou às vezes até uma prótese total. Então a gente, numa tomografia, eu consigo avaliar o osso desse paciente, eu consigo verificar, de repente, para fazer uma reabilitação com implante nesse paciente. Aí você vai ter um resultado muito melhor. Agora, quando você não abre a boca, não sabe o que está acontecendo lá, não conhece o problema interno, a harmonização realmente vai ficar deficiente. Então, nesse caso aí, a qualificação, né, o profissional que o paciente vai procurar,
ter um entendimento, uma compreensão, né, da experiência, Sim. e tudo isso que você falou vai ser fundamental no resultado, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho até assim, alguns colegas que não são dentistas e trabalham com a harmonização, que muitas vezes eles mandam o paciente para a gente fazer essas correções, esses que têm essa noção para aumentar, às vezes, uma dimensão vertical, aumentar uma altura, melhorar esses planos oclusais, para depois fazer uma harmonização assim mais definitiva, mais completa. Lógico que não existe uma harmonização definitiva, porque normalmente a gente usa produtos que são, no decorrer do tempo a gente vai perdendo, né? Mas uma vez que você faz uma boa harmonização, faz uma boa estruturação da face, a reabilitação bucal, essa é definitiva, sim. Óbvio, mas assim, você consegue trabalhar as estruturas adjacentes melhores, muito melhor, né? De uma forma muito mais eficiente. Entendi. Então, o colega que às vezes manda o paciente para o dentista para fazer uma correção intrabucal, ele vai conseguir devolver um resultado muito mais bonito depois. Tá certo. Doutora Ana Paula, o papo está muito bom, mas nosso tempo já está terminando, mas já fica o convite para um próximo bate-papo, tá bom? Tá ok, então. Agradeço a sua atenção e tenha um bom dia. Obrigada, disponha. Pessoal, Mídia e Saúde na TV de hoje está ficando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.